Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Consciência Iluminada, com a iniciativa do Centro Espírita Boa Nova. E aí a gente inicia agradecendo, a todos que estão aqui entrando nessa transmissão ao vivo, para que nós possamos juntos aí conversar, refletir sobre as mensagens do nosso grande Mestre amado Jesus e dos seus mensageiros da paz, que o tempo todo nos assistem, que o tempo todo estão conosco. Estou colocando aqui uma musiquinha de fundo, para que a gente possa harmonizar o nosso ambiente. Aí, desse modo, possamos nos conectar mais fortemente a esse momento, em que nós estamos sendo chamados, ou melhor, convidados por Jesus para estarmos com Ele nesses nossos 40, 50 minutos aí de reflexão sobre o nosso tema de hoje, que é um tema muito importante nos dias atuais, Eu não vou estar aqui falando de nenhuma novidade, e também sei que esse tema ele já é muito debatido, muito discutido aí por várias pessoas, de várias religiões, não só do espiritismo, mas de várias religiões. Tema que padres, pastores, bispos, pais de santo, mães de santo, todos eles sempre colocam essa temática para que nós possamos refletir, que é a confiança em Deus. Então a gente vai abordar esse tema hoje, e aí a gente vai ter como referências, como subsídios para que a gente possa realizar essa reflexão, claro, logicamente, a Bíblia, a gente vai trabalhar com alguns trechos da Bíblia, em particular dos Salmos, do Evangelho de Jesus. Nós vamos trabalhar também com alguns trechos do livro da Gênese, que é um dos livros da codificação espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tem um capítulo que vai nos auxiliar bastante. Vamos trabalhar aqui também com algumas reflexões desse filósofo chamado Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, um filósofo espírita, que é muito conhecido dentro do movimento espírita, mas talvez não seja muito conhecido para as outras pessoas. E vamos também trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro livro da codificação espírita, e que vai servir de subsídio para a gente estar fazendo essas reflexões de hoje. Lembrando, para aqueles que não são espíritas e que estão aqui nos assistindo, às vezes as pessoas têm uma interpretação equivocada do Evangelho segundo o Espiritismo. Acha que é um evangelho que foi criado por Kardec para trazendo outras questões doutrinárias diferentes do Cristo. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a interpretação segundo os princípios da doutrina espírita dos ensinamentos morais de Jesus. Então, todas as religiões, elas têm em seus escritos, catecismos, e outras obras teológicas, uma hermenêutica, uma interpretação dos ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo tem como seu trabalho de interpretação o Evangelho segundo o Espiritismo, que, repito, é a interpretação segundo
a doutrina espírita das máximas morais do Cristo. E aí desde já agradecemos aqui os colegas que já estão conosco aqui na nossa transmissão, né? Carla, Isméria Monte, Cláudia Vasconcelos, Francineide, Neidinha, né? Tem mais pessoas aqui, Carla Leiliane, né? Aqui já temos 10 pessoas e está só aumentando. Então espero que esse público aumente bastante para que nós possamos atingir, né, o máximo de alcance possível, porque Evangelho é boa nova e precisamos aqui, né, disseminar o Evangelho de Jesus, né, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Então o meu papel aqui também é como de mais alguém entre as inúmeras pessoas que estão aí nas redes sociais tentando, né, disseminar palavras de conforto, de amor, de esperança, nesse momento que nós estamos vivendo, né? E a Cláudia está dizendo aqui, né, que é uma maravilha de encontro espiritual. Exatamente, né? Estamos nos encontrando espiritualmente aqui, né, para nos fraternizarmos em torno de Jesus, né? Então, meus irmãos, como é de costume, né, nos nossos trabalhos no movimento espírita, a gente começa com uma prece inicial. E aí eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos ouvindo, que vocês estão nos vendo, na verdade, né, que nós possamos nesse momento fechar os nossos olhos, pensar em Deus, Criador de todas as coisas, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de existirmos para compreendê-lo e amá-lo. Nós possamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, esse divino Mestre, amigo, irmão maior, governante do nosso planeta Terra, que desde hoje, desde ontem, desde sempre, nos envolve com sua aura de amor e irradia em todos os nossos corações a sua bondade, a sua generosidade e a sua misericórdia. E agradecer a todos os espíritos de luz, mensageiros da paz, representantes do Cristo, que estão próximos de nós, nos auxiliando a criar esse clima espiritual de fraternidade, essa proteção espiritual de amor, para que esse momento que se dá nas redes virtuais seja um momento bastante proveitoso, de bastante reflexão e crescimento interior. Abençoa-nos, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, então, como diz o tema, eu lanço essa pergunta a vocês, né? Você confia em Deus? Né? Certamente a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, né, vão dizer, claro que eu confio, né? Claro que eu confio porque eu acredito nele, claro que eu confio porque ele faz parte da minha vida, ele me dá sentido à minha existência, né? Mas muitas vezes nós nos colocamos diante de situações da vida em que parece que essa confiança ela fica meio abalada, né? Ela fica meio, né, em xeque, né? E aí a gente percebe que não são poucos esses momentos, né? Em vários momentos difíceis da nossa vida, em vários momentos que a gente percebe que as coisas não estão dando certo, em momentos que nós tivemos perdas, né, que nós nos revoltamos com essas perdas, nos desesperamos, né? Parece que essa confiança ela se abala, né? E estamos hoje diante de uma situação muito particular, né, no Brasil e no mundo, que é a vivência dessa pandemia de coronavírus, né, que já tem vitimado muitas pessoas pelo mundo, milhares de pessoas. Aqui no Brasil nós já chegamos
a mais de 5.000, né, pessoas. Isso quer dizer que nós temos mais de 5.000 famílias em sofrimento, e né, e por isso mesmo nós devemos desde já, a partir de agora, né, vibrarmos em amor, em harmonia, em compaixão por essas famílias que perderam os entes queridos, vibrar por essas pessoas que estão com entes queridos hospitalizados nas UTIs, em estado grave, né? Porque esse momento da pandemia, ele mudou a nossa rotina, ele mudou a nossa percepção, está mudando a nossa percepção da realidade. A gente meio que tem saído, né, daquele automático do nosso cotidiano, né, para nos focarmos num evento que parou, né, o mundo de um certo modo, né, e que está deixando grande parte de nós, né, em isolamento social, né, sem poder sair de casa, né, com os filhos em casa, sem ir à escola, né, e uma boa parte, se não talvez a grande maioria, né, de nós, né, tendo que ir trabalhar para ganhar o seu sustento, né, dentro desse medo, desse pavor de se contrair essa doença, né, que ainda não se sabe, né, que tipo de efeitos, né, ela causa em cada pessoa, né? Apesar de nós sabermos que ela tem afetado majoritariamente idosos e pessoas que estão com outras doenças associadas, né? Mas ela está atingindo todas as camadas, né, todas as faixas etárias. Então isso tem gerado um medo, né? Esse medo e uma ansiedade que tem tomado conta do nosso dia a dia. Eu tenho conversado com colegas que dizem: eu estou com insônia, não consigo dormir, eu fico direto ligado nessas mensagens, essas informações sobre a Covid, parece que isso me deixa mais angustiado ainda, me deixa tenso, nervoso, né? Então, quando a gente vai fazer um mercantil, vai fazer o supermercado, fazer as compras, vai tenso, volta tenso, vai a um banco, vai tenso, volta tenso. Isso tem gerado uma sobrecarga emocional muito pesada na gente, né? E tem feito com que a gente venha desenvolvendo graus cada vez mais elevados de ansiedade. De ansiedade diante desse desconhecido, desse novo que se apareceu diante de nós, desse algo que é invisível, né? Um vírus que é invisível, que a gente não consegue ver e que a gente fica, né, nas preocupações de saber onde é que ele pode estar, onde é que eu tenho que evitar. Então tudo isso tem deixado a gente muito tenso, né? Muito nervoso. E para alguns isso tem sido uma fonte de adoecimento, né? Para alguns isso tem se tornado uma fonte principalmente de desenvolvimento de ansiedade, né, de depressão, de desespero, né? E aí a gente tem que entender, né, que dentro desse contexto, né, tudo bem, se a gente analisar o que os psicólogos dizem, os neuropsiquiatras, os estudiosos da cognição, eles falam que a ansiedade ela é um processo que faz parte da nossa natureza humana, né? A gente não pode esquecer que somos espíritos, mas somos espíritos que estamos encarnados. Somos espíritos que estamos dentro de um corpo que tem instintos de conservação, fome, sente sede, sente medo, né? Que é regido por leis biológicas, né? Então, nós temos uma humanidade encarnada, né, que faz com que a gente precise, né, tomar determinados cuidados, cautelas para preservar esse corpo físico, cuidar da nossa saúde física e mental para poder, né, manter o nosso espírito tranquilo, né? E aí a ansiedade
ela é um elemento que faz parte desses gatilhos biológicos que esse corpo físico nos traz. Ela faz parte da natureza humana. A ansiedade ela é importante para garantir a conservação da vida. Ele é um fator protetivo do nosso corpo, né? O problema é quando essa ansiedade ela começa a sair do controle, né? Porque a ansiedade ela geralmente tem um gatilho, que é algo que ameaça. Quando a ameaça cessa, a ansiedade e o estresse eles têm que baixar, eles deixam de existir. Ou seja, a ansiedade ela só existe quando a ameaça está presente. Mas quando a gente fica com a sensação de que a ameaça é constante, a gente não consegue se desligar, a gente não consegue baixar o nosso nível de ansiedade e estresse. Então isso é um problema que faz com que muitas pessoas acabem desenvolvendo transtornos emocionais, de ansiedade generalizada, fobias, transtorno obsessivo compulsivo e entre outros, quando essas pessoas também já têm alguma pré-condição, né, para desenvolver tais transtornos. Mas a grande maioria de nós entra no processo de ansiedade generalizada, né? E é claro que quando a ameaça é invisível, no caso do vírus, né, a gente fica com esse medo constante, né? E quando isso passa a interferir no nosso dia a dia, interfere no meu sono, interfere nas minhas atividades, eu não consigo mais escrever as minhas coisas, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais dormir direito, eu não consigo mais relaxar. Então, temos que acender, né, o sinal de alerta para perceber que essa ansiedade ela está começando a te interferir, pode te causar um adoecimento, né? E do ponto de vista existencial, né, a gente não vai entrar aqui no ponto de vista psicológico, neurológico, porque não cabe, né? A gente está aqui querendo falar do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, existencial, o que é que a ansiedade ela revela sobre nós? Bem, a ansiedade, principalmente essa ansiedade em excesso, ela revela que o nosso espírito ele está em desarmonia. Que há uma desarmonia interior, que há uma insegurança, que há uma insatisfação. Então, o espírito ansioso é um espírito que se sente inseguro. É um espírito que se sente em desarmonia, né? É um espírito que se sente insatisfeito de alguma forma com alguma coisa em sua vida, né? É um espírito que se sente inconformado com o cotidiano, né? E vive o tempo todo nesse confronto com as incertezas da vida. Ele vai viver aquilo que a Joana de Ângeles, né, ela vai chamar de ilusão, né, ilusão do controle, né? Ou seja, um espírito ansioso, né, é um espírito que quer controlar tudo, né, que acha que precisa ter controle das pessoas, precisa ter controle das coisas, precisa ter controle do tempo para poder se sentir seguro. Só que essas coisas são incontroláveis. Ninguém tem poder de controlar a vida. Ninguém tem poder, né? A gente pode fazer planos. Um plano é uma diretriz. Um plano é algo que eu traço que vai me dizer mais ou menos o que eu preciso fazer para dar continuidade aos projetos da minha vida. Mas um plano é algo aberto. Um plano não é controle. Um plano não é garantia de que o que você planejou vai efetivamente dar certo. Precisamos planejar, né? Mas é ilusão achar que temos o controle de tudo. E nesse momento
né, que a gente está vivendo, né, essa ilusão do controle, ela tem batido na porta da gente com muita força, gerando isso que a Joana de Ângeles nos diz, né, o espírito Joana de Ângeles, né, que é o mentor espiritual de Valdo Franco, né, lá no livro Otimismo, lá no capítulo 49, ela vai falar sobre ansiedade e ela vai dizer isso: desarmonia interior, insegurança e insatisfação. Ora, se estamos inseguros, é porque não estamos confiando. Essa é a grande questão. E nesse momento agora nós temos motivos, de supostos motivos, né, para que a gente não confie, né, não se sinta tão seguro, né, que é exatamente o medo que essa pandemia tem nos causado. Porque a pandemia nos tirou da nossa rotina de vida, né? A gente vivia uma rotinazinha automatizada, trabalhar, deixar o filho na escola, buscar. Então deixou todo mundo em casa, né? Ou deixou a gente numa condição em que uns têm que trabalhar e os outros têm que ficar isolados, né? E trabalhar numa condição totalmente fora da normalidade, né? Porque essa é uma questão que a gente tem que refletir, né? Depois da pandemia, o mundo não vai voltar a ser o que era antes. E nem deve. O mundo tem que voltar melhor, né? Porque o que era antes não estava bom, né? A pandemia nos colocou diante do medo da morte, né? Medo de adoecer, medo de morrer. Nos colocou no medo da privação, medo de passar fome, de perder o emprego, né? A pandemia nos mostrou também que existe aí fora uma natureza que a gente está agredindo, está fazendo muito mal a ela e que ela reage para garantir a sua sobrevivência, né? E ela vai reagir, né, tentando meio que eliminar, né, aquilo que a faz mal, né? Aquilo que a agride. Então nós somos muito agressores da natureza, a natureza está se defendendo, né? A pandemia nos revelou, né, que nós temos essa ilusão de controlar. A gente acha que pode controlar a natureza, a gente acha que pode controlar as pessoas, que pode controlar a vida, e não podemos controlar absolutamente nada, a não ser nós mesmos, a não ser, né, a nossa vida, o nosso eu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente, né? E é lógico que tudo isso, né, são agravantes né, a essa insegurança que a gente está vivendo hoje, né? E aí muitas pessoas falam: ora, em tempos de crise, né, devemos confiar em Deus. Em tempos de crise, devemos confiar, né, naquele que nos criou, devemos confiar no nosso grande mestre Jesus, porque sabemos que a espiritualidade está nos apoiando, né? Então por que a gente não se tranquiliza com isso? Então por que a gente não aquieta o nosso coração, né? Nós continuamos tensos, né? Porque Jesus não nos pediu muito em termos de fé. Ele disse assim: não, entendendo que vocês não são moralmente tão evoluídos, estão vivendo no mundo de provas e expiações, né? O que eu peço a vocês, Jesus diz assim: o que eu peço a vocês, humanidade, é que vocês tenham uma fé também de um grão de mostarda. Que vocês tenham uma fé pequenininha. Porque só essa fé pequenininha já é suficiente para te dar suporte para o enfrentamento de todos os desafios que o mundo de provas e expiações tem a lhe dar, né? Tem a lhe proporcionar. Esse tantinho de fé, tamanho do grão de mostarda, ele é suficiente para que a gente possa olhar para as experiências negativas, dolorosas, e tentar tirar algum tipo de aprendizado, algum tipo de lição para nos tornarmos pessoas melhores, para evoluirmos, né, para crescermos individualmente e coletivamente enquanto humanidade, né?
E aí parece que a gente, nessa nossa insegurança, a gente vai perdendo de vista o significado do que seja providência divina. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Dessa providência divina que nesses momentos de crise econômica, crise política, crise epidemiológica que nós estamos vivenciando em nossa sociedade, se faz fundamental para nos sustentar nesse processo, no enfrentamento desse processo de crise, nos dá resiliência para olharmos com esperança, com otimismo para o futuro. Como eu falei para vocês, depois da pandemia o mundo não será o mesmo, mas ele precisa ser melhor. Aí a gente tem que a gente tendo clareza da providência divina, a gente deposita em nosso coração, em nossa consciência, a clareza de que a providência divina vai nos ajudar a tirar boas lições desse momento. E aí a gente vem para a segunda parte, dessa nossa reflexão, que é entender melhor a providência divina. E aí eu começo com o livro da Gênesis, que lá no capítulo 2, no item 20, ele traz uma definição da providência divina. No item 20, chamado A Providência, ele vai dizer o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê. Preside mesmo as menores coisas, e nisso que consiste a ação providencial. Então ele vai dizer, solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é onissolícito. Então ele vai estar ao nosso auxílio o tempo todo. Então, diga assim, eu ia dizer a nossa disposição. Parece que a nossa disposição parece que traz uma ideia de que eu aqui, eu aqui estou no comando. Não. Mas ele está sempre presente. Ele está sempre solícito em nossas vidas. E aí ele vai continuar dizendo assim: como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se imiscuir em detalhes íntimos, preocupar-se com os menores atos e menores pensamentos de cada indivíduo? É uma outra questão que a gente se pergunta. Deus, se ele é tão solícito, ele tem que ter poder para atender a todas as pessoas. Ele tem que ter poder para não deixar absolutamente ninguém de fora. Então, como eu falei, se Deus é onisciente, é onipresente, onipotente, ele é solícito em todos os momentos de nossas vidas. Aqui no livro Depois da Morte, do nosso amigo Leon Denis, o que ele vai dizer sobre a providência divina? Ora, a providência divina é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio. Olha só que lindo. É o anjo velando sobre o infortúnio. Então, em todos os momentos difíceis, ele está lá. É o consolador invisível. Então, se a ansiedade, ela, nesse momento de pandemia, ela tem sido uma ansiedade, um medo daquilo que nós não vemos, então Deus, ele é o consolador invisível. Ele
está, a gente pode não vê-lo, a gente pode não percebê-lo, mas ele está tão presente, ou mais presente, certamente mais presente, né, do que qualquer outra coisa invisível que possa nos fazer mal. Então, ele é o Consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga. É o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestivo da vida. Olha só, né? A providência divina, né, é essa força invisível que emana de Deus, que nos sustenta, que nos alivia a fadiga do viajor. Ou seja, nós somos pessoas que somos viajantes na estrada espiritual. Estamos fazendo uma jornada. E nessa jornada muitas vezes ficamos cansados, fatigados, né? E a providência divina, ela está lá para nos fortalecer. Ela também é farol. Ela nos ilumina quando estamos perdidos, desesperados. O desespero é falta de esperança. Então, a providência divina, ela se mostra como um farol, que diz assim, olha, ali é o caminho. Vai lá, busca. E também ela é, né, como ele diz aqui, o farol no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestivo da vida. Salvação para os que erram no mar tempestivo da vida. Quantos de nós erramos? Erramos sempre, né? Estamos sempre errando, né? Pelo fato de que muitas vezes confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Não, eu vou fazer as coisas do meu jeito, se não der certo eu vou procurar Deus. Né? Então a gente erra muito. E mesmo a gente errando, a providência divina está lá, para nos reorientar, para nos guiar. E ele continua dizendo o seguinte, que solicitude, que providência nesse amor. É muito amor de Deus quando ele nos envolve, se irradia sobre nós com a sua providência divina. E aí vem a questão, né, que a gente já tinha começado a falar aqui, né, e podemos aprofundar melhor. Né? Tudo bem, a providência divina está em todo lugar, né? Mas é tanta gente precisando da ajuda de Deus, é tanta gente precisando, tem gente mais aperreada que eu, gente mais sofrida do que eu, é tantos problemas, né? Com tanta coisa para Deus se preocupar, Ele vai se preocupar comigo? Claro, Ele vai se preocupar com todos. Né? A ação de Deus, como diz lá no livro da Gênesis, que a gente estava lendo aqui, a ação de Deus, ela não se limita só a questões gerais. Né? Ela se completa individualmente em cada ser, em toda a criação. Né? Então, é por isso que, né, aqui no capítulo 24, né, da Gênesis, os Espíritos vão dizer assim para a gente, para estender sua solicitude, a solicitude de Deus, sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade, as nossas preces para serem ouvidas por Ele. Não tem necessidade de cortarem o espaço, nem serem ditas com a voz retumbante, porque incessantemente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, né, será que Deus se preocupa comigo? Sim. E a gente tem que se perguntar, mas onde está Deus? A gente tem que lembrar lá de, né? Ora, se Deus é tão solícito com a gente, se Deus
está olhando para cada uma de suas criaturas, né, com toda intensidade, com todo amor, com todo carinho, é porque Deus está muito próximo. Ele está muito próximo de nós. Né? O quão próximo ele está? Aí eu pego aqui o Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 17, versículo 28, quando Paulo, apóstolo Paulo, ele vai dizer, respondendo essa pergunta, ele vai dizer: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então onde é que está Deus? Deus está, né, está nos envolvendo como o oceano envolve os peixes. Como o mar envolve todas as criaturas que estão dentro dela. A irradiação do amor divino, ela está sendo derramada continuamente sobre todos nós. Ah, mas eu não sinto. Ah, mas a minha vida é só sofrimento. Né? A minha vida é só dor. Eu não consigo sentir essa... Por que você não sente? Né? Você não está sentindo o amor de Deus, essa irradiação? Você não está sentindo a providência divina em ação? Né? Porque existe uma lei, né, que é uma lei natural, né, que vai dizer que, né, o que é igual se afina, o que é oposto se repele. Então, se você está numa vibração negativa, né, você está criando uma camada de energia negativa que impede que a irradiação divina penetre em você. E aí o que é que você precisa fazer? Tentar abrir uma janela. Né? É por isso que aquela palavra do Evangelho, né, ela é muito propícia nesse sentido, que diz assim, que Jesus, ele bate a porta. Eis que bato a porta. Quando Jesus diz, eis que bato a porta, ele está querendo dizer o seguinte: você está na sua energia negativa, né? Ele está lá irradiando o amor, esperando que você abra uma brecha. Você abra a porta para que a irradiação do seu amor penetre no seu coração. Enquanto você estiver com a porta fechada, ou seja, com o seu padrão vibratório no desespero, na negatividade, na falta de esperança, né? No medo, você não está abrindo essa porta para que a providência divina, né, ela faça o seu trabalho na sua vida. Então, Deus está em nós, o oceano, o peixe está para o oceano, para o peixe. Está todo tempo em nós. Então, assim, o que é que falta para a providência divina agir na gente? Falta, né, a nossa decisão, a nossa ação. Porque lá né, lá no livro Rumo Certo, pelo Espírito Emmanuel, Tio Xavier, o Espírito Emmanuel vai dizer assim: seja onde for, recorda que Deus está sempre e agindo por nós. Para assegurarmos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada, e senti-lo-ás contigo no silêncio do teu coração. Deus está em toda parte, Ele vê tudo, Ele tudo preside, mesmo as coisas menores, mais pequenininhas. E a providência dele consiste nisso. Abrir a porta, a gente orar, a gente agir no bem,
A gente procurar mudar o nosso padrão de negatividade para um padrão de positividade. Que aí sim, né, Deus se fará presente. Né? É claro que nossa imperfeição moral, nosso grau evolutivo de espíritos ainda muito atrasados, ele dificulta, ele faz com que a gente não compreenda essa ação de Deus em nossas vidas, através da sua providência. Mas, mesmo que você seja atrasado, mesmo que você não entenda, a providência está lá. A ação de Deus está lá constantemente na sua vida. O que você precisa é abrir-se a essa possibilidade que Deus te oferece. Né? Mas aí eu posso me perguntar, mas por que eu tenho que confiar? Por que eu devo confiar em Deus? Né? Se perdi meu ente querido, eu estou sofrendo. Né? Se parece que Deus me abandonou porque eu perdi meu emprego. Se parece que Deus não liga para mim porque aconteceu uma coisa ruim na minha vida e tal. Aquela coisa toda. Né? Por quê? Tem muitos motivos para a gente confiar em Deus. Mas eu vou citar aqui apenas 3. Né? O primeiro deles é o Salmo 23 da Bíblia. Né? Da Bíblia Sagrada. Que vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolas. Olha só que maravilha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele refrigera a minha alma. Para que motivo maior de a gente confiar em Deus? Porque saber que nós temos um Deus que me guia pelas veredas da justiça, que refrigera a minha alma, que é meu pastor, que cuida de mim, né, com muito amor. Né? Por que confiar em Deus? Aí eu vou lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Que diz assim, que Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha só que lindo. Ele vai dizer que a providência divina cuida da natureza, cuida de tudo, cuida da ordem, da harmonia de todas as coisas. E que nós, sim, temos que ter os nossos cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa manutenção da vida, mas a gente não pode ficar obcecado em relação a isso e deixar em segundo plano a nossa nutrição espiritual. Ora, ele vai dizer assim: cuidar do corpo é importante, cuidar da saúde é importante, saúde física é importante, cuidar das questões materiais é importante sim, né? Mas não esqueça de cuidar daquilo que é mais valioso, que é o espiritual. Porque não adianta
você cuidar dos seus bens materiais e você viver na insegurança, no medo de perder tudo, no medo da morte, no medo, né, de ser abandonado, né, o medo do desamparo. Não adianta você viver nessa ansiedade maluca, intensa, né, que faz com que você fique assustado com o futuro. Ai, meu Deus, a ansiedade tem muito disso, né? Meu Deus, e o futuro, como é que vai ser? Será que vai ser catastrófico? Será que, né? E aí, lá no Evangelho, Jesus diz: não se inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cuida do dia de hoje. Ele traz um ensinamento que os nossos irmãos lá budistas, né, também muitas vezes reforçam. Ele vai dizer o seguinte, né? Foque no agora. Ou que nossos amigos os alcoólicos não dizem assim, um dia de cada vez, né? Não adianta eu me preocupar com um problema que eu tenho que resolver daqui a um mês, hoje. Deixa para resolver lá na frente. Vamos cuidar de uma coisa de cada vez e Deus cuida de tudo. E Deus, né, toma conta de tudo. Buscar primeiro, cuidar da sua espiritualidade, né, acalmar seu coração, fortalecer a fé e a confiança, que aí a vida material ela flui. E aí a terceira coisa, a terceiro motivo para a gente confiar em Deus, eu trouxe lá da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, que diz assim: pois estou convencido, o Paulo diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus. Eu posso estar desesperado, eu posso estar sofrendo, eu posso estar com raiva de Deus, eu posso estar no caminho errado, né? Isso não vai me separar do amor de Deus, né? É uma ilusão. Deus não desiste de nós, por mais que muitas vezes nós desistamos dele quando estamos com raiva, desesperados, aflitos. Deus nunca desiste de nós. Nada nos separa, nem potestades, nem pandemia de coronavírus, nem problemas espirituais, financeiros, nada. O amor de Deus é forte por nós. Por mais que o nosso amor por ele às vezes seja meio condicional. Eu só vou amar a Deus se minha vida estiver bem. Se estiver ruim, eu vou ficar com raiva dele. Não, ele não está preocupado com isso, não. Ele te ama de qualquer jeito. Confia nisso, né? Confia nisso. Que a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia que você está passando agora, ela vai se aliviar. Oh Deus, eu estou com raiva de ti porque aconteceu essa coisa ruim comigo hoje. Mas eu sei que tu não se importa com minha raiva, não. Tu me ama do mesmo jeito. Me ajuda a te amar, né, também. E aí tudo flui, né? E aí tudo no nosso mundo de provas e expiações, né, se torna mais fácil de viver, né? Porque existe uma questão importante para a gente ir finalizando aqui a nossa reflexão, né? A providência divina ela está aí para nos auxiliar o tempo todo. Mas existe, gente, uma condição que precisa ser acertada entre nós e Deus. E essa condição é: eu só posso ser ajudado se eu aceitar ser ajudado. Eu só posso ser ajudado se eu me esforçar, se eu fizer a minha parte. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo, né, fala buscai e achareis, né, ele vai dizer o seguinte, né, ele vai dizer que, né, a ajuda divina ela depende da minha capacidade também de me ajudar. E aí vai dizer assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 a 11, vai dizer assim: pedis
e vos dará. Buscai e achareis. Ó, buscai. Não é fique parado que você vai achar. Não. Buscai, procure, se esforce, vá atrás, lute. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Bater a porta, você tem que ir. Você tem que procurar. Bata a porta. Peça, busque, haja. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha. Quem fica parado, não acha. Quem fica passivo, não acha. Quem fica na inércia, não acha. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, o Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros que lhe vos pedirem? Se um pai, né, cheio de defeitos, cheio de erros, ele é incapaz de dar uma coisa, um bom pai, dar uma coisa ruim ao filho, imagine Deus. Deus nunca vai dar coisas ruins pra gente. Então, isso quer dizer uma coisa muito interessante, que tem a ver com o nosso livre-arbítrio, com a providência divina. Né? Que Deus não nos pune, que Deus não nos castiga, que Deus não nos faz sofrer. Porque Deus não dá pedra quando a gente pede pão. Deus não dá serpente quando a gente pede peixe. Ele dá sempre consolo, ele dá sempre orientação. A dor, o sofrimento que nós passamos é por conta da nossa teimosia em confiar mais em nós do que Deus. É do nosso descumprimento da vontade de Deus. É de muitas vezes trilharmos caminhos, né, que nos levam, caminhos egoístas, caminhos vaidosos, caminhos de luxúria, caminhos de vaidade, né, que nos levam a os precipícios morais que nos causam sofrimento. Exploramos o mundo, agredimos o mundo, exploramos a natureza, desmatamos. Aí vem uma pandemia que é uma reação do que o homem fez com a natureza. Você não pode dizer, foi Deus que mandou a pandemia. Não foi, fomos nós que trouxemos ela para a gente. Mas Deus vai estar sempre presente para nos ajudar a suportar e a enfrentar isso. Porque, segundo Leon Denis, o nosso filósofo amigo, ele vai dizer que a alma é criada para a felicidade. Mas precisamos de méritos para isso. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: a alma é criada para a felicidade, mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-lhe o justo valor, deve conquistá-la por si própria. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas em seu íntimo. Sua liberdade de ação e sua responsabilidade aumentam com a própria elevação, porque quanto mais se esclarece, mais pode e deve conformar o exercício de suas forças pessoais com as leis que regem o universo. Deus tem muita misericórdia com a gente. É provável que nesse nosso nível evolutivo a misericórdia seja muito maior do que os nossos méritos. Mas a gente precisa ter méritos também. A gente precisa fazer por onde. A gente não pode pedir felicidade a Deus, né? Pedir saúde a Deus fazendo mal ao nosso corpo. Pedir felicidade a Deus provocando a infelicidade do outro. A gente precisa entender que as energias iguais, elas se afinizam. O bem afiniza com o bem, o mal afiniza com o mal. E a lei de Deus funciona nessa lógica, né? Então, por que a providência divina muitas vezes não nos alcança? Ela não nos alcança, né? Porque muitas vezes, porque nós somos imaturos espiritualmente e nós não sabemos fazer as coisas certas. Nós fazemos as coisas erradas. Nós pedimos felicidade, provocamos infelicidade no outro. Nós pedimos paz e somos motivo de falta de paz para o outro. Nós pedimos amor e disseminamos ódio.
A gente precisa mudar esse comportamento, né? Para que a providência divina nos alcance, para que a porta se abra, né? E a irradiação do amor divino entre em nossos corações. Muitas vezes a providência divina não nos alcança porque nós não sabemos, muitas vezes, o que pedir. E muitas vezes, Deus, quase sempre, ou melhor, sempre, Deus faz o que a gente precisa, não o que a gente quer. Ah, Deus, eu quero isso. Você tem certeza se isso vai ser bom para você? Não. Deus sabe mais do que você. Você pode estar pedindo uma coisa que vai te fazer mal lá na frente. A gente pede coisas materiais, né? É interessante a gente pedir assim: Deus, me dê um dia tranquilo. Olha, por que Deus vai te dar um dia tranquilo? Você está num mundo de provas e expiações. Se muitas vezes você é a pessoa que faz com que aquele dia não seja tranquilo. Como é que Deus pode te dar um dia tranquilo se teu coração não está tranquilo? É impossível isso. O que a gente tem que pedir, ao invés de Deus me dê um dia tranquilo, não. Deus, me dê força, coragem, resignação para enfrentar com serenidade os desafios do dia de hoje. Isso é muito mais coerente, né? Isso abre a possibilidade de a providência divina, né, agir em nós. Quando diga assim, Deus me deu um dia tranquilo, é a ilusão do controle. Eu quero que Deus pare o mundo para que eu possa viver na ausência de conflitos. Deus não vai parar o mundo para você. Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar. Lembre-se que Deus é o teu Senhor, não é você que é o Senhor de Deus para querer que Deus faça as coisas do seu jeito, né? E aí isso está muito claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 7, que fala sobre a eficácia da prece. Né? Que os espíritos vão dizer assim, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir, o caminho que ela conduz, dizendo, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. As pedras estão no caminho, você que tem que remover. Mas Deus vai te dar força para remover. Ele não vai remover para ti. Porque Deus, Ele é justo. Ele sabe o que a gente precisa. Eu lembro que lá no deserto, né, o demônio foi tentar Jesus e disse assim, Jesus, tu transforma essa pedra em pão e come. É mais fácil, vai morrer de fome aí. Ou te lança aqui do precipício que teus anjos te segurarão. Foi o que Jesus disse. Não tentará o Senhor teu Deus. Ele podia transformar a pedra em pão. Era o caminho mais fácil. Mas ele queria mostrar que o caminho certo é o caminho do esforço. É o caminho do sacrifício. É o caminho da batalha, da luta diária. Você dizer, você querer, né, que o dia que você querer que as coisas sejam do seu jeito, é você querer o mais fácil, é você querer aquilo que o demônio queria que Jesus fizesse, transformar, né, o pão em pedra. Isso não vai acontecer, né? Lembra que Leonidas disse lá, o mérito é necessário para a gente poder evoluir espiritualmente. As pedras estarão no caminho. Deus não vai remover, mas vai te dar força para remover. Isso é o que é importante. Porque nós temos o livre-arbítrio e precisamos construir a nossa felicidade. E Deus quer que a gente seja autônomo. Deus não quer que nós sejamos marionetes. Deus não quer fazer as coisas por você. Ele prepara tudo para que tudo dê certo na tua vida. E é isso que a gente tem que entender, né, para aumentar a nossa confiança em Deus. Ou seja, Jesus nos ensina que Deus tudo sabe, até mesmo o que desejamos lhe pedir, mas é necessário a nossa atitude e ação para percebermos e assimilarmos a resposta de Deus às nossas necessidades. E aí, para a gente terminar, né,
transmissão de hoje, cada pergunta, ora, e como me ajudar nesses tempos de pandemia? Como me ajudar para aumentar essa confiança em Deus? Primeiramente, faz a tua parte que o céu te ajudará. Ficou muito claro isso. Deus é justo, Ele não dá privilégios. Ele trata todos nós igualmente. Ele não favorece uns mais do que outros. Segunda coisa, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso quer dizer o quê? Centra o controle no tempo presente, agora. Vive o agora. Né? E centra o controle em si mesmo. Né? A gente não pode controlar as coisas lá fora, mas a gente pode controlar o modo como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Né? Precisamos aceitar, né, a impermanência e a mudança da vida, mas precisamos entender que o problema não são as coisas que te acontecem, porque isso é desculpismo. Né? O problema é a maneira como você reage às coisas que te acontecem. Se você reagir com resiliência, com fé, com amor, com confiança, tudo dá certo. Se você agir com desespero, com medo, com ansiedade, as coisas vão dar errado. Terceiro, paz, que a gente pede muito a Deus, não é ausência de conflitos, e sim serenidade para lidar com os problemas. Lembra que eu disse? Não diga a Deus, não diga a Deus, me dê um dia tranquilo. Mas diga a Deus, me dê paz interior, serenidade para lidar com os desafios desse dia. Quarto, confie em Deus. Confiar é entregar. Entregar é você dizer, acreditar que Deus sabe mais do que você e sabe muito mais do que você o que é melhor para você. E dizer assim, Deus, vou fazer a minha parte, mas eu entrego a minha vida a Ti. Eu sei que você sabe o melhor. Eu posso até querer isso, mas se tiver uma opção melhor, faça a tua vontade. É como Jesus disse lá, Pai, remova de mim esse cálice, mas que faça a tua vontade e não a minha. Deus sabe mais do que nós. Entrega isso. Entrega o que Jesus fez nesse momento, quando disse, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Entrega é o que Jó fez. Quando perdeu tudo, ele disse, não, entrego a Ti. Apesar de tudo, eu confio em Ti. Confiar é entrega, gente. Confiança é você se entregar, você se deixar. Né? Você se lançar nos braços de Deus. Né? Sem medo, sem receio, sem condição. Você nunca está só. E essa é a outra lição. Deus é onipresente, a providência divina irradia sobre todos nós, o tempo todo, constantemente. O amor de Deus está sempre penetrando em nosso ser quando a gente abre a porta. Mas também nós temos os mensageiros de luz, nós temos nosso anjo da guarda, nós temos os espíritos benfeitores que estão nos assistindo em todos os momentos da nossa vida. Nós temos os espíritos familiares que já se foram, né? Pais queridos, mães queridas, avós, bisavós, tios, pessoas amadas que se foram, que estão lá no plano espiritual rezando por você, orando por você, velando pelo seu bem-estar. Nunca estamos só. A solidão é uma ilusão. E aí eu pego uma fala até do Rossandro Cunha, que ele diz assim, um dia ele foi pedir uma pizza, né, num aplicativo, e o aplicativo mostrou quais as pizzarias que estavam perto da localização dele. Aí chegou à conclusão, disse, olha, engraçado, o Google sabe onde é que eu estou. Ora, se o Google sabe onde é que eu estou, onde quer que eu esteja, imagine Deus. Deus é que sabe mesmo onde é que a gente está, quando a gente está, o que a gente está sentindo, o que a gente está fazendo, que se passa em nosso coração. Então nunca estamos sós. E por fim, a gente entender que estamos nesse mundo de prova e expiações, passando por dificuldades, por sofrimentos, e essas dores, né, que nós sofremos não são punição divinas, mas oportunidade de aprender com os erros cometidos. No aprendizado que a dor nos traz, Deus está sempre presente para mostrar uma lição. Viver aqui, né, é viver constantemente no desafio de compreender
Que lição Deus quer me ensinar com a dor, com a dificuldade, com o sofrimento que eu estou passando? Porque Deus não dá pedra a quem pede pão, Deus não dá serpente a quem pede peixe. Deus nos dá sempre amor. E aqui a Claudinha está dizendo, né? O Evangelho de Jesus é sempre muito sábio, iluminado, traz o alimento que necessitamos em todas as horas. Olha só que lindo. A gente fechar nosso momento de hoje com essa frase, né? O Evangelho de Jesus é o alimento que necessitamos em todas as horas. É o alimento que necessitamos hoje no momento de crise. O alimento que necessitamos hoje para lidar com as nossas ansiedades. Né? É a segurança para a gente enfrentar a insegurança que a gente está vivendo. É o porto seguro para a gente enfrentar as ansiedades que estamos sofrendo. Né? É o consolo para a gente lidar com as angústias que estamos enfrentando. Então, meus irmãos, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje, para que a gente possa, né, desenvolver essa fé, pelo menos do grão de mostarda que Deus nos pede. Né? Porque certamente o que a gente está passando nesse mundo hoje é um prenúncio de algo que pode ser muito melhor para a gente se a gente aprender as lições doloridas que esse momento está nos ensinando. Confie em Deus e Deus estará contigo sempre. Que assim seja. Então que nós possamos nesse momento agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de reflexão. Que possamos dizer: Senhor Jesus, somos-te gratos pela oportunidade concedida nessa noite de hoje para aquietarmos o nosso coração diante de todas as angústias que nós estamos sofrendo nesses tempos de crise existencial que nós estamos vivendo em nossa sociedade humana. Senhor, nos mostra, através dos teus ensinamentos, a luz para que nós possamos compreender os desafios que nos impõem nesses tempos de hoje e para que nós possamos encontrar paz e serenidade em nosso coração, para crescermos espiritualmente e aumentarmos cada vez mais a confiança em Ti. Consola os irmãos que estão padecendo dos sofrimentos, da perda dos entes queridos nesse momento. Consola os nossos irmãos que estão nas UTIs sofrendo com a Covid. Consola os nossos irmãos que estão angustiados porque vivem em condições precárias e não sabem, e não têm condições materiais de se prevenirem dessa doença. Ajuda o Senhor Jesus, essa multidão de filhos teus que estão aí precisando nesse momento de uma palavra de fé, de uma palavra de consolo, de um auxílio. Que eles possam, na dor dos seus corações, abrir a porta para receber o consolo do teu amor. E que todos nós possamos, em conjunto e harmonia, vibrar nessa energia de amor contigo, para poder também nos consolarmos, mas também para sermos instrumentos do teu amor, instrumentos da tua paz, instrumentos de consolação para aqueles que batem a nossa porta todos os dias, precisando de auxílio. Cuida de nós, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nessa nossa live de hoje. Lembrando que essa live ela fica disponível no YouTube, né, para vocês quiserem indicar para alguém ou acessarem para retomar algumas das nossas reflexões. Tá? E gratidão a todos, gratidão aqui a Cláudia, a Miriam Teles, aqui a pessoa que se identifica com Vento Girassol, né, a Giza Malveira, Adriana Oliveira, Arthur, Jade, Oswaldina, Cássio, Luiz Carlos, Ritinha, Paulo Ricardo, Francineide, Isméria, Vânia, Carla e tantos outros que estão conosco nesse momento. Que Deus os abençoe.